convidar para ficar de pé. Nós vamos louvar ao Senhor, crendo, caminhando na certeza de que Ele voltará. Amém? É a certeza da igreja de Jesus. Ele vai obedecer, Ele vai cumprir no tempo certo, determinado pelo Senhor. Ele virá buscar a sua igreja. E enquanto isso, cabe ao povo de Deus adorar o Senhor. Preparando o caminho.
família. Vamos louvar o Senhor dizendo que Ele é o nosso Deus protetor, o nosso refúgio, o nosso libertador, o nosso abrigo, a nossa torre forte. Todo o tempo nosso socorro vem do nosso Deus.
conhecer os nossos visitantes. E que tem ali 2 jovens bonitos. Eu pedir a você que fique de pé. Eu vi que veio com a família ali de Bia e de Josi. Irmã de Bia, seja muito bem-vinda. Por isso que é bonita assim, né, Bia? Gabriel e Mariana. Para a gente é uma alegria tê-los aqui, viu? Como é que a igreja tem a alegria de saudar os nossos visitantes? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Volte sempre, traga a gente. E se quiser, fica com a gente. Amém. Poder sentar, no meio dos amigos. Graça e paz. Amém. Amém? Amém. Todo mundo prestando atenção? Amém. Ih, rapaz. Eu não vou dar mais esse aviso aqui. Sobre o nosso retiro. Dia 11 e 12 de abril. Amém? Quem vai? Além de eu, quem mais vai? Vanessa vai? Irmãos, ninguém vai ficar para trás, viu? Todos vão. Amém? Amém. Irmãos, vamos divulgar agora o valor da alimentação para os 2 dias, todas as refeições daqueles 2 dias e a hospedagem. Ficou por e o transporte. Alimentação, hospedagem, transporte, R$130 para 11 e 12 de abril. Por que estamos divulgando agora com bem antecedência? Porque quem quiser achar que é melhor para você pagar parcelado, pode pagar. E quantas parcelas leva? Você que vai dizer. Se você quiser pagar em até 3 parcelas, vamos pegar aqui uma hipótese. Eu quero pagar R$50 esse mês. No mês que vem eu pago 30. No outro mês eu pago o restante. Fica a seu critério. Eu quero pagar 40 agora, 40 depois, 50 no final. Fica a seu critério, ok? Se você quiser pagar só em 2, em fevereiro eu pago um, em março eu pago outro. Fica a seu critério. Mas se eu só puder pagar em abril, não tem problema. Você pode pagar em abril. O que não pode acontecer, irmãos, é você não ir. Todos devem ir. Amém? E se houver alguma situação específica, pode procurar a gente, que nós arrumaremos a situação. Nós não. O Senhor vai arrumar. Mas ninguém vai ficar para trás. Se ficar, a gente logo joga o laço e leva. Irmã Neza, concorda? Pronto, irmã Neza aprovou, está aprovado. Pronto. A gente continuará dando novos detalhes a cada domingo. Quarta-feira, culto de oração e de estudo. Continuação do estudo do livro de Levítico. Venha conhecer mais sobre Levítico. É um livro que muitos dizem ser difícil, complicado, chato. Quando eu leio, eu chego a passar uma página direto, para terminar logo. Venha conhecer o que Deus revelou para as nossas vidas em Levítico. Nada do que está na Bíblia ficou sem utilidade. O Senhor se revela a todos nós progressivamente. O que é isso? Gradativamente, aos poucos. E assim foi o Senhor. Amém? Amém. Domingo, próximo domingo, 1/2, culto aqui na congregação. Volte e traga mais gente. Amém. O tema de oração do mês. Todo domingo a gente anuncia aqui o tema de oração do mês. O que é o tema de oração do mês? É o tema para que você tenha um tema para orar durante o mês. Algo que envolve a tua vida. Ou algo que envolve a nosso cotidiano. Independente das circunstâncias
que eu prossiga crendo nas promessas do meu Senhor. Vamos repetir juntos? Independente das circunstâncias, que eu prossiga crendo nas promessas do meu Senhor. Então você vai meditar durante o mês, por exemplo, nesse tema. Esse é o tema do mês. Independente das circunstâncias, independente do que está acontecendo na minha vida, na tua vida, que eu, que você, que todos nós prossigamos crendo nas promessas do nosso Senhor. Ele disse: eu sempre estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Então meditemos nisso, Senhor, que eu prossiga. E aí tem um versículo para complementar sua meditação, sua oração. Ore diariamente por esse tema. O versículo dessa semana está em Abacuque 3, 17 a 18. Vamos ler juntos? Mesmo que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, mesmo que a safra de azeitonas decepcione, e os campos não produzam alimento, mesmo que não haja ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exaltarei o Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Amém? Ainda que isso não aconteça, ainda que eu não receba aquilo, ainda que eu não conquiste aquilo, ainda que aquilo nunca venha nas minhas mãos, ainda que nada mude em certa situação da minha vida, continuarei me alegrando no Senhor, o Deus da minha salvação. Vamos orar por esse momento, esse motivo. Quem acha que, quem quer orar por esse motivo na sua vida, fique em pé. Quem acha que eu preciso do Senhor renovar e fortalecer minha fé, para eu continuar crendo nas promessas do Senhor em minha vida, independente das circunstâncias que cercam a minha vida. Vamos orar. Senhor, graças te damos, porque estamos aqui como o povo do Senhor, Pai. Como o teu povo, como tua igreja, conquistada ali na cruz, Senhor Deus, pelo sangue de Jesus, Senhor. Senhor, queremos aqui reafirmar nossa fé no Senhor, Pai. Nas tuas promessas, Senhor. Que os nós, que às vezes vêm sobre as nossas vidas, serão desatados pelo Senhor, Pai. Que os problemas que exercem nos cercam, Senhor Deus, não nos sufocarão. E nós ainda nos alegraremos no Senhor, Pai. Que aquelas coisas, Senhor Deus, difíceis, que para nós humanamente parecem insolúveis, Senhor Deus, continuamos crendo no Senhor. O Senhor vai desfazer todas as barreiras, vai derrubar as muralhas, Senhor, vai resolver os problemas, Senhor, vai, ó Deus, derrotar o inimigo, Senhor Deus, vai derrotar o Deus inimigo das nossas almas, Senhor. Senhor Deus, que tudo aquilo, ó Deus, que nos segue, Senhor Deus, que tenta tirar a nossa paz, o Senhor nos dará a liberdade para louvar o Senhor diante do Senhor, Pai. Louvado seja teu nome, Senhor Deus. Renova e fortalece a nossa fé todos os dias, no nome de Jesus, Senhor. Renova a fé do teu povo, é o que nós te pedimos. Amém, Senhor. Poder sentar. Vamos ler a palavra do Senhor que está lá em 2 Coríntios 9, versos 10 e 11. Já vou convidar a nossa irmã Luciana para vir aqui à frente nos auxiliar no recolhimento dos dízimos e da oferta. Vamos ler juntos? Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come também e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da justiça de vocês. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio
Pai, por mais um dia de vida, de saúde, por mais um dia podendo cultuar o Senhor, por mais um dia, Senhor, que nós estamos dedicando tempo, porque o Senhor é digno, Pai, de todo o tempo. Obrigada pela tua misericórdia que se renova toda manhã. Obrigada porque o Senhor é um Deus paciente, perdoa nossos pecados toda hora. Obrigada porque o Senhor também nos ajuda a andar no caminho certo, porque sozinho a gente não consegue, a gente não sabe o caminho certo, Jesus. Então, ajuda a gente, continue tendo paciência conosco. Nós pedimos cada dia mais a sua misericórdia, porque todo dia somos mais errantes. Em nome de Jesus, nos ajuda. Em nome de Jesus, perdoa nossos pecados. Em nome de Jesus, aceite nosso culto, Senhor. É com muito amor, é com muita dedicação que estamos aqui. Pai, em nome de Jesus, colocamos esses dízimos e ofertas em tua presença também. Que suba como um cheiro suave, Pai, nas tuas narinas. Que o Senhor receba, que o Senhor abençoe e multiplique, Pai, em nome de Jesus. Abençoa quem doou, quem não doou. E que o Senhor multiplique todas essas ofertas, esses dízimos que estão aqui, para o desenvolvimento, Pai, da casa onde nós nos reunimos para falar do Senhor. Então, que o Senhor esteja nos nossos planos e na nossa obra sempre, porque é tudo para Ti e tudo sobre Ti. Obrigada por tudo. Nós oramos, nós agradecemos, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos ler a palavra do Senhor lá em Salmos 37, do verso 1 ao 11. Não se aborreça por causa dos homens maus, nem tenha inveja dos perversos. Pois como o capim logo secarão, como a erva verde logo murcharão. Confie no Senhor e faça o bem. Habite na terra e desfrute a fidelidade. Lembre-se do Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Ele fará a sua justiça brilhar como a alvorada, e a sua causa como o sol do meio-dia. Descanse no Senhor e aguarde por ele com paciência. Não se aborreça quando outros obtêm sucesso em seus caminhos, quando eles maquinam o mal. Evite a ira e rejeite a fúria. Não se aborreça, isso só leva ao mal. Pois os ímpios serão eliminados, mas os que esperam no Senhor herdarão a terra. Em pouco tempo os ímpios já não existirão, por mais que você os procure, não serão encontrados. Mas os humildes herdarão a terra e desfrutarão pleno bem-estar. Amém, glória a Deus. Vou ficar de pé para louvar o Senhor e agradecê-lo, né? Porque Ele faz as promessas e cumpre. Amém? E nós vamos declarar nesse momento que não existe nada melhor do que o nosso Deus. Vamos dizer assim, um dia eu busquei, mas nada me preencheu. Em Deus nós somos totalmente satisfeitos. As
Nós vamos ouvir um áudio agora, não é isso? Pedir um pouquinho da missão de vocês. Querido e amado, irmão de Cristo Jesus do céu, e sua caravana. Que tarde abençoada ontem. Que tarde abençoada. Aquele número de irmãos aqui, eu vendo no semblante deles o prazer de ser crente. A pessoa que estava conduzindo eles, alegria imensa. Alegria que contagia. Graças a Deus. Que tarde abençoada. Que cânticos que exaltam o nome do Senhor Jesus Cristo. Ficamos felizes. E não podia deixar de falar com você esse áudio, você dizia a eles que nós ficamos alegres por ter transmitido para outros irmãos. Conclusão maravilhosa. Aquele hino 411 que concluímos à tarde foi uma bênção cantado pelos irmãos. Que Deus lhe abençoe, irmão no céu, nessa direção. Você e esse do violão, que me passou o nome agora. Aprendi a amar, viu? Que Deus abençoe. Quando é que vem aqui de novo? Fala aí. Queridos, esse áudio é o irmão Zaqueu da Roça. Deus abençoe. Irmão Zaqueu e irmã Clarice. Ele nos mandou mais 4 áudios, mais 3 áudios. E eu na corrida não respondi, ele me ligou. Eu mandei 4 áudios para o irmão não respondeu. Eu falei, irmão, perdoe. Agradecendo a Deus e dizendo que o quanto ele foi edificado com a vida dos irmãos que a gente tiveram. E enfatizando que ele comentou com os irmãos de 40, 50, 60, 70 e 80. Que na casa dele teve irmã de 111 com grupo de evangelismo, enquanto esses não vão no evangelismo. Entende? E aí ele mandou áudios sempre afirmando e glorificando a Deus pela vida de vocês, pela igreja que o Senhor tem formado neste lugar. E a felicidade dele em receber a igreja. E ele está sempre tendo contato com nós. Estivemos lá e no dia que nós estivemos, morreram um antes, um no dia anterior e no dia que nós estivemos lá, os 2 irmãos da igreja. Por isso a igreja não estava lá, mas ele conclamou toda a igreja para estar lá conosco. Aprovou que estivéssemos só a congregação com a família dele. Mas o irmão muito feliz. Então, por ele ter essa voz arrastada e o áudio ser muito longo, nós não passamos os outros. Mas tem o vídeo do dia da nossa visita. E como ele perguntou, que dia nós vamos voltar lá? Está na mão de vocês, na mão do Senhor. Amém? Faça o vídeo aí, Denise. Amém, amém. Vamos orar agora, queridos. Dentro disso que nós falamos aqui, orar para que os nossos objetivos como igreja, neste lugar e falando nesse lugar, seja multiplicado em todo o Senhor. Nós temos que orar sempre que o nosso objetivo, você é a igreja do Senhor. O Senhor te levantou como coluna no seu lar e fora dele também. Amém. Para que você esteja sempre com o objetivo firmado, que é edificar e multiplicar a vida do Senhor, pregando, evangelizando, aconselhando, visitando, orando, jejuando, discipulando sempre. Que você entenda sempre isso.
Oremos então. Pai, no nome de Jesus. É em nome de Jesus, Pai, que nós te louvamos, nós te agradecemos. Obrigado, Deus, porque o Senhor olhou para nós. Obrigado porque o Senhor nos tirou de onde nós estávamos. Obrigado porque o Senhor nos chamou e nos deu uma caminhada. Obrigado a Deus porque o Senhor nos deu a possibilidade de sermos reconhecidos teu Filho. Obrigado pela oportunidade que nós temos de sermos chamados de cristãos, pequenos cristos. Obrigado a Deus pelas responsabilidades que nós temos diante do Senhor e diante de nuvem de testemunha que nos rodeia. Glorificar o teu nome, edificar o teu reino nesta terra. Que a gente possa, Deus, todo dia olharmos para nós e nos reconhecermos falhos e pecadores, carentes da tua misericórdia. Mas compreendermos que o Senhor é o Deus que milita por nós, que caminha conosco com mão forte e poderosa, que nos conduz e nos guia com propósito de multiplicar a vida do Senhor na vida das pessoas que se aproximam de nós, dos nossos familiares, do nosso cônjuge, Deus, dos nossos filhos. Que todos que se aproximem de nós possam ouvir uma palavra santa, vida da nossa boca, Deus. Pai, no nome de Jesus, que a gente possa multiplicar a vida do Senhor sobre a vida das pessoas, pregando para elas, evangelizando elas, Deus, aconselhando como se for necessário, Deus, visitando aqueles que necessitam de uma visita, orando por aqueles que necessitam de oração, Senhor. Que a gente possa, Deus, entender que a nossa vida deve ser uma vida santa, Deus. Que as pessoas olhem para nós, nós possamos compreender que as pessoas olham para nós e esperam ver em nós uma vida santa, que glorifique o teu reino, vida que discipula a vida, vida que está amando vida, Deus. Nos ajuda a compreender que, Deus, que independente das circunstâncias, o Senhor não nos chamou aqui para mandar, mas nos chamou para fazer, Deus. Que a gente possa estar sempre com o coração de servo a servir o Senhor, compreendendo, Deus, que o Senhor não nos chamou como crentes domingueiros, Senhor, mas como grandes servos, grandes escravos que servem o seu Senhor. E nós te louvamos por isso, Deus. Continua, Deus, abençoando a nossa noite, nos dá um culto abençoado, nos fala o nosso coração. Esse é o nosso pedido no nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Nesse momento nós vamos convidar aqui à frente os irmãos que têm motivo de gratidão. E vamos convidar uma joia, né? Que fez aniversário essa semana. Vem aqui, Marcinha. Vamos orar pela vida de Marcinha, que muito tem nos abençoado. Caminhar com Marcinha é um privilégio. E eu sei que posso falar por toda a igreja. Te convidar a ficar de pé, chama a Clória, vem Clória aqui na frente. Pode vir. Abraçar aqui sua mãezinha, nossa irmã, nossa amiga, que nos sustenta, eu sempre digo, né? Márcia nos sustenta em oração. É bom ter uma irmã que a gente sabe, né? Que ora pela nossa vida, que nos ama. Louvado seja Deus, tá? Ser presenteada pelo Senhor através da vida dela é algo que constrange a gente.
Pai, o amor que ela tem, a dedicação que ela tem ao Senhor, nos inspira, Pai, em devoção e amor, Senhor. E nós te agradecemos por isso, Pai. Pai, continua abençoando sua serva com vitalidade, com muita saúde, Senhor. Que seu coração, Senhor, esteja completamente envolvido nas tuas mãos, ó Pai. E não somente a mente dela esteja cativa a ti, Senhor. Que o corpo dela, Senhor, seja dia a dia sarado, purificado, transformado no Senhor, Pai. Obrigada pela vida de Marcinha, obrigada pela mãe que ela é, pela filha que ela é, pela cunhada, por tudo aquilo que ela representa no nosso meio, Pai. Que o Senhor conserve ela, Pai, de uma forma abundante dela, muita saúde, muita paz. Nós rogamos que tuas bênçãos, que são infinitamente maiores do que aquilo que a gente pode desejar, estejam sobre ela, sobre a casa dela. Muito obrigada por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Ficar um pouquinho para sair da foto. Vai, cola. Glória a Deus. A minha igreja é nossa preletora, glória a Deus. Deus é bom, né? Deus abençoe muito. Amém, amém, amém. Louvado seja Deus. Graça e paz. Graça e paz. Amém. Vamos conversar um pouquinho. Vamos ler um pouquinho a palavra. Vamos meditar no Senhor. Eu queria, Nick, eu vou pedir 3. Na verdade, ainda passei um pouquinho, né? Mas eu vou pedir, por favor, Êxodo 25:8. Vamos ler juntos esses 3 versículos, tá? Primeiro esse. Vamos lá? Depois farão um santuário para mim e habitarei no meio deles. Agora, Êxodo 31, 1 e 2. Então, o Senhor disse a Moisés: considere que escolhi Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. Não, só até o 2 mesmo. E Neemias 4:17. E estava construindo o muro. Aqueles que transportavam material faziam um trabalho com uma das mãos e com a outra seguravam uma arma. Pai santo e amado, eu não tenho condição nenhuma de transformar essas palavras em vida, mas ela é vida. E não depende daquilo que eu falo para que isso aconteça. O Senhor é a nossa vida, o Senhor é o nosso sustento, o Senhor é o nosso... o Senhor é o nosso tudo, Pai. Nós queremos te agradecer porque o Senhor tem a revelação da Tua palavra para nos entregar e que bom que isso é personalizado. Nós pedimos humildemente que o Senhor se revele a cada um aqui, de acordo com aquilo que é necessário, que precisa ser mudado, transformado, melhorado, e que o Senhor seja glorificado em tudo isso. Nós pedimos isso em nome do Teu Filho, amado Jesus. Amém. Bora lá, a mensagem de hoje, se eu posso colocar um título é Construindo ou Reconstruindo. Começando ou recomeçando. Estamos estudando Levítico aqui, como foi falado. Retomamos agora, na última quarta-feira. O ano passado nós começamos Gênesis, depois fomos para Êxodo. E que bom que a gente pôde retomar. E a gente só pode retomar porque a gente começou. A gente só pôde retomar porque a gente começou. Só podemos começar, retomar algo, começar de um ponto que já aconteceu, se decidirmos assim fazê-lo. Nós podíamos não ter recomeçado, retomado, e com isso pararíamos aonde? Onde exatamente? Em Êxodo. Não é isso que ia acontecer? Retomar. No caso do estudo,
a gente acabou fazendo o quê? Um resumo de tudo aquilo que já aprendemos. Assim sendo, o que acontece quando a gente lembra de tudo que passou? A gente acaba avançando no entendimento melhor do que já vivemos. É ou não é? Se você retoma algo e começa, por exemplo, o estudo, a gente começou a trazer Gênesis, aí fomos para a história, para chegar até onde? Levítico. Não ficou mais fácil? Se eu tivesse retomado a aula do nada agora, não ia ficar um pouco bagunçado? Não ia ficar um pouquinho esquecido de detalhes? Porque lá começa já dizendo o quê? Que Moisés foi chamado. Mas por que Moisés não estava dentro? Por que Moisés não tinha intimidade, já que Moisés já estava no monte, já tinha conversado com o Senhor já tinha dado para ele várias situações? Por que não? Porque Deus, assim como o irmão falou, trata conosco gradualmente. Isso de forma personalizada. Eu estou no estágio, você está no estágio, mas todos temos projetos definidos e pré-estabelecidos. Que projeto está parado na sua vida que você simplesmente travou? O que você deixou de fazer? Que está deixando de usufruir daquilo que o Senhor já te disse há um tempão. Recomece. Retome. Reinicie. E quem tem projetos que nunca iniciou, que inicie. Que comece. Ressignifique a sua vida. Porque só você pode fazer isso por você. E a gente está podendo, afinal de contas, ressignificar é coisa de Deus conosco. Deus faz isso conosco. Estamos estudando o início do relacionamento de Deus com o povo de Israel. Gradual. Um destaque que vale a pena lembrar é que na saída de Israel do Egito, não foi o mérito de Israel, pela força própria, simplesmente pelo ato deles pedirem socorro, que aconteceu aquilo que aconteceu. Todo o mover de Deus partiu de um pedido de socorro. Mas Deus já tinha providenciado socorro. Moisés já tinha nascido alguns anos atrás. Porque só o Senhor sabe o futuro, viu? E o Senhor prepara tudo para que você esteja preparado para clamar. Olha que Deus maravilhoso que a gente tem. Ele faz isso. Ele faz isso. Ou seja, o povo escolhido de Deus sabia que a palavra que Deus havia falado por promessa era acessível por Deus e sua fidelidade por causa dos méritos do próprio Deus. A bondade que seguia o povo. A bondade, uma promessa que seguia o povo. Você e eu temos promessa, gente. Temos promessa. E podemos confiar em cada palavra que o Senhor já lançou. Porque Ele é fiel. Se alguém é fiel, esse alguém é Deus. Acredite. Gente, acredite de verdade. Deus permite desconfortos extremos para o seu propósito se cumprir na vida de seus filhos. Eu vou repetir isso porque de fato isso é uma realidade vivenciada nos últimos dias da nossa família. Deus permite desconfortos extremos para o seu propósito se cumprir na vida de seus filhos. E amém por isso. Amém, amém. Glória a Deus por isso.
Êxodo 2, 23 a 25. Muito tempo depois morreu o rei do Egito. Os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão. E o seu clamor subiu até Deus. Ouviu Deus o lamento deles e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. Deus olhou para os israelitas e viu a situação deles. É o mesmo? É porque a versão está diferente, né? O mérito não foi de Israel. O mérito não é seu nem é meu. Mas precisamos sim clamar. Precisamos louvar a quem é Senhor da história e que pode mudar tudo de repente. De repente o Senhor muda tudo. Tudo. Porque Ele é Deus. Ele é Senhor da história. Ele é totalmente Senhor de todas as coisas. Ele não é mais ou menos Senhor. Ele é Senhor absoluto. Absoluto. Precisa entender um ponto. Tudo é graça. Mas não foi de graça. Não foi de graça. Para viver a graça é preciso ter posicionamento, irmãos. Porque saber da graça, muita gente sabe, Deus é bom. Eu ouço isso como um mantra, parece, sabia? Deus é bom, Deus é fiel. Deus é bom. E viver essa graça, como funciona? De qualquer jeito? Vai ver de qualquer forma, sem se posicionar? Posicionamento geralmente vem juntamente com busca. Reconhecimento do fracasso. Nós somos fracassados sem Deus. Se Deus falar tchau, bebê, tchau, já era. Quem determina tudo é Deus. Se submeter a Deus é decisão. Jesus era completamente submisso a Deus. Por isso o nome dele é sobre todo o nome. Filipenses 2, 8 e 9, por favor. Jesus era submisso a Deus a tudo. O seu Senhor, meu Senhor, foi completamente submisso a Deus, o Criador. Sendo encontrado em figura humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Leia esse versículo porque o Senhor Jesus é real, o Senhor Jesus é Senhor da história e esse versículo define absolutamente a dor dele. Sendo encontrado em figura humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, por quê? Porque ele se humilhou e foi obediente. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Por isso que você ora em nome de Jesus. É por isso. Não é mérito seu e não é mérito meu, é mérito de Jesus. É por isso que eu posso confiar em Jesus. Porque o nome dele está acima de todo nome. Se humilhar diante de Deus requer reconhecimento. Deus é maior e mais forte que tudo e pode mudar qualquer situação. Qualquer situação. Os israelitas buscaram o socorro de Deus, porque foi exatamente isso que aprenderam. Para entender o amor de Deus pela humanidade, precisamos observar as direções e etapas de seu relacionamento junto à humanidade. A forma organizada
cruzada da criação é um exemplo diário, meus irmãos. Observa a criação. Observa tudo que foi criado. Tudo. Os detalhes expressados no visível e no invisível. A expressa digital de Deus na existência de todas as coisas. Glória a Deus. E a dependência de todas as coisas existentes ao seu Criador. Tudo que é criado tem dependência ao Criador. É dependente do Criador. Tudo. O ar que respiramos é invisível. Sem ar existe o planeta Terra? É invisível. O oxigênio é invisível. Sem ele, a vida? Tudo depende do oxigênio. Forma totalmente abstrata. Oh Deus, coisa linda. Invisível, completamente invisível e expressamente necessária para a vida. Quem é a expressão do invisível vital para a vida? Deus. Digital dele, a assinatura dele nas coisas criadas. Um oxigênio. Você pega? Tem como você manipular isso e fazer alguma coisa? Não tem. Êxodo 24 vai falar: não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Simples, eu criei, nada que eu criei é igual a mim. Eu sou o Criador, eu não sou a criatura. É isso que Deus está definindo quando Ele fala: não crie nada, não faça nada, porque você não vai conseguir adorar aquilo que você não consegue entender na sua completude. Deus é sobre tudo e sobre todos. E esse se chama seu Pai, meu Pai, em Cristo Jesus, nosso Senhor. A criação só revela que é dependente do Criador. Por isso que não tem como a gente fazer uma imagem e revelar. Não tem como ele ser moldado. Não dá. É impossível. A criação só revela que é dependente do Criador. E por isso, só por isso, que a gente pode olhar para Deus e falar: Senhor, eu dependo do Senhor para respirar. Se o Senhor tirar o ar de mim, eu estou morta. Mas antes de tudo, Senhor, eu preciso da Tua presença em minha vida. Eu preciso do Senhor para tudo, Senhor, porque o Senhor é mais que necessário. O Senhor é vital. Sabe? Dependência. Dependência. Reconhecimento. Você não é criado de você mesmo. Alguém sonhou com a sua vida e, portanto, e por isso, você está aqui. Não foi mamãe, não foi papai, não foi tio, não foi provedor, não foi nada. Foi o Deus eterno que criou e que quis você aqui. Para ouvir essa mensagem agora de noite, inclusive, te fez nessa época justamente para isso. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. E eu estava também analisando a questão do ar, que não tem como você, e as águas. Eu estava observando as águas, enquanto fica observando como Deus deixou sua assinatura nos detalhes. Nos detalhes. Tirando o ar e a água. Dá para viver sem água, não quer? Não dá. Não dá. Alimenta, você consegue. Agora, a tal da água, hein? Vai secando, vai passando mal, desidrata, daqui a pouco. João 4,10. Se tu conhecesse o dom de Deus, o invisível, o dom de Deus, o invisível, vital, e que Ele está lhe pedindo água, você teria pedido e Ele, o invisível, fundamental para a sua vida, Ele te daria essa água. Jesus Cristo se denomina como a água, como fonte de vida. Assinatura do Criador nas coisas.
Criador se apresentou desde o início, força criacional, força existencial, força que sustenta, força proposital. E essa força se revela na história da humanidade como a expressão máxima de quê? De amor. Amor. Mas não é um amor falado, não é um amor fingido, é um amor demonstrado, dado. Porque Deus amou de tal maneira que deu o seu único filho. E está escrito lá em Jeremias 31:3: de longe se me deixou ver o Senhor dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Quando Deus te atrai, é benignidade, é amor eterno. Sabe o que é isso, gente? É alguém que sonhou com você? Mas como reconhecer que somos pecadores se nosso orgulho não deixa a gente olhar isso? Porque a gente acha que o amor sobrepõe tudo. E a gente não se enxerga como necessitado muitas vezes. Ou se enxerga. Quanto tempo que a gente tem essa expressão de amor vinculado com a santidade totalmente separada, por exemplo? Porque Deus é santo, ou não é? Deus é santo, não é? Deus é santo? O que é santo? Separado. E aí? Quanto tempo a gente tem gastado de separação? De busca por uma santidade? Porque isso é uma responsabilidade minha e sua, sua e minha. Deus já é santo, ok? Quem tem que santificar? Quem tem que buscar a santidade? Deus? Deus? Posicionamento requer a decisão de busca. E buscar o quê? Ser parecido. Com quem? Com minha vizinha? Com quem está agora aí dançando TikTok, não sei o que, não sei o que? Falar igual, falando de tal, que está assim, assim, assim? É com quem a gente está precisando parecer? Com Jesus. E para parecer com Jesus, você vai ter que fazer o quê? Buscar a santidade. Tal santidade que se não tiver, vai ver Deus. Ó. Sério isso, né? É o tal amor. É o tal amor. Junto com o tal amor tem responsabilidade. Ou não? Dá para ver de qualquer jeito diante de Deus? Você acha certo mesmo um Senhor totalmente absoluto do universo sai do seu trono para vir andar por aqui, para ser pregoado na cruz, para a gente ver de qualquer jeito? Seja coerente. Só coerente. Tá ok isso? Não buscar a santidade? Não se esforçar para ver o Senhor? Posicionamento requer a decisão de buscar ser o mais parecido intencionalmente possível do que agrada a Deus. E falar em separação, podemos nos aprofundar em conhecer o caráter de Deus através das cerimônias de purificação do povo de Israel, quando a tenda do encontro, o tabernáculo, é finalmente construído. A gente vai afundar um pouquinho aqui nas quartas-feiras a respeito disso, né? Cavar esse assunto, que é bem interessante, porque a gente vai ter Levítico e Números. Então são assuntos específicos que vai um chama o outro, em situações específicas de santidade. Pois bem, não foi qualquer construção, foi? Te viu aqui o tabernáculo, foi qualquer construção? O primeiro. A gente sabe dos outros, mas como a gente ajudou no início, o tabernáculo não foi qualquer construção. Quem foi que falou como queria? Quem foi que determinou como seria o tabernáculo? Deus que determinou como seria o tabernáculo. Ele é Senhor e Ele escolhe do jeito dele. Ele é Senhor e escolhe do jeito dele.
Como fazer as coisas para Deus é totalmente impossível em perfeição? É ou não é? É possível você ser perfeito diante de Deus? Fala para mim. É possível? Você está me confundindo. Poxa, uma hora você está falando que é para ser santo, separado, outra hora está falando que é impossível. E é totalmente impossível ser perfeito para Deus. Mas Deus capacita o homem. E esse é o primeiro homem que a gente falou aqui na quarta-feira, que eu citei. Bezalel, que eu estava até confusa com o nome, que é o de pesca, o irmão pescou a pesca. Bezalel é o primeiro homem cheio do Espírito de Deus, capacitado para fazer o quê? A obra para Deus. Não era para ele, não era para fazer coisas para ele, não era para enricar, não era para ser bom, para se mostrar. Não, era para fazer algo que Deus queria que ele fizesse. E essa capacitação foi o próprio Deus que disse para Moisés, que está escrito em 31, Êxodo 31, 1 a 5. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: eis que eu tenho chamado por nome a Bezalel, o filho de Ur, da tribo de Judá, e enchi do Espírito de Deus de sabedoria, de entendimento e de conhecimento em todo o labor, para elaborar projetos e trabalhar em ouro, em prata e em cobre, e em lapidar pedras para engaste, e em talhes de madeira, para trabalhar em todo o labor. Ou seja, por você e eu estarmos cheios do Espírito Santo, com toda a capacidade plenamente dada por Deus, que o esforço é sem fardo, que há a capacidade da gente cumprir aquilo que o Senhor diz. Porque quando Jesus vem morar em você, você é batizado no quê? Que Espírito Santo é esse? Esse mesmo que capacitou esse primeiro homem lá atrás. Tem diferença nenhuma. Nenhuma. O Espírito Santo é Deus em você. É aquele que liga o alerta na hora que você vai botar o pé no lugar errado, não tem? Ou só acontece comigo? Eu recebo tanto alerta, gente. Vocês estão pecando menos que eu estou pecando de um jeito que tem que estar pedindo misericórdia toda hora. Então, vai botar o pé para cá e tem a luz. Eita, pega, parece um carro. Estamos vivendo uma geração preocupada demais com as coisas para nós, gente. Estamos preocupados em ter, em ganhar, em usufruir. Muito preocupados com isso. Pedimos a Deus capacidade de vencer. Sim, precisamos pedir. Não estou dizendo que é inválido fazer isso. Que nos abençoe. Sim, precisamos pedir que nos abençoe. Que faça viver o melhor desta terra. Sim, tem problema nenhum em pedir. Mas isso não satisfaz plenamente o homem. Porque tudo isso é passageiro. Tudo isso de ter, de viver coisas desse mundo é tudo passageiro. Deus nos ensina que para satisfazer plenamente o homem é necessário que essa capacitação esteja vinculada a trabalhar em favor à direção de Deus. Ou seja, Bezalel nos ensina que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, nos enche não para conquistar as coisas, mas para nos capacitar a agradar a Deus e trabalhar em prol na sua presença e estar no seu meio, com Ele, para Ele. Viu bastante a mensagem do irmão? Por mais que você e eu façamos vontades e tudo mais, isso é coisa de Deus. Ah, eu fiz, fulano fez. O Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Glorifique a Ele. E está de bom tamanho. Eu escutei essa semana uma coisa interessante.
Você gostaria de ser usada por um amigo? Aí eu pensei, eu falei, caraca, usada por um amigo. Você gostaria de ser usada? Porque você fala tanto em usa-me, Senhor, usa-me, Senhor, usa-me, 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 Senhor. Aí eu, caraca, é mesmo, né? Usar é ruim, porque usar é desprezado. Por que não ser morada de Deus para que Ele faça o que Ele quiser conosco e com as pessoas que estão em nossa volta? Foi isso que veio no meu coração, sabe? Viver Deus diretamente. Não uma hora eu pego e faço e depois volto lá de novo, mas estar 24 horas sendo moldada pelo Espírito Santo. Amém. Todo o tempo todo. Não para que estou cheia de Deus, estou vazia de Deus. Não. Constância. Equilíbrio. 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 Sua vida tem propósito, meu irmão e minha irmã. E Deus tem a vontade dele para você e para mim. Algo que só você pode fazer, assim como Bezalel. Só você pode fazer onde você está. Tá, Josi? Como saber a vontade de Deus, hein? Porque tu começou com a história de construção, reconstrução, recomeça, comece. Como é isso? O tempo que você tem gastado com a leitura da palavra? Fala não, viu? E posso ficar com vergonha de mim. Quanto tempo tem dado a oração? Sabe por quê? Porque quando a gente ora, quando a gente lê a palavra, Deus fala com a gente, né? E quando a gente ora, Deus nos constrange quando a gente começa a murmurar. Você começa a falar dos problemas, das dificuldades, com toda a razão do mundo para isso. Do mundo. Mas não diante de um Deus que conhece seu coração e sonda o seu coração e sabe a intenção do seu coração. Na hora que você começa a reclamar, o Senhor vai começando a te confrontar. A intenção que você está ali diante dele é para apontar o erro do irmão, mas e o seu erro, fulaninha, Josiel? Ele não fala assim comigo não, ele fala filha. E seu erro, filha? É difícil ser confrontado, a gente não quer ser confrontado. É difícil, não é difícil? Ou só eu que passo por isso? Porque para mim é muito difícil ser confrontado, misericórdia. Aqueles meninos birrentos, não sabe? Ah, o senhor não sabe, sei. E daí? Vai ficar continuar e ou vai avançar? E a gente acaba deixando de avançar por conta desses piti. E Deus quer que a gente avance. Por que Deus quer que a gente avance? Para quê? Porque a capacitação que o Espírito Santo nos dá é para nos fazer crescer. Essa capacitação é de construir um altar de adoração onde quer que estejamos. Onde quer que estejamos, estamos sendo um canal de bênção. Um canal de glória e honra para um Deus eterno. Ali é crente, ali vai um crente ali, é o verdadeiro israelita que estava ali. Ah, mas fulano, ei, vem cá, você é responsável por você, deixa fulano. É um tal de fulano. Deus, eu faço isso, mas fulano, cuida da sua vida, criatura. Deus está cuidando da dela lá. Eu já recebi uma coisa assim, rápida, faço assim, sabe para a rotina? Rápida. Cuida da sua vida. Cuida da sua vida. Você é responsável pela sua salvação. Fazer a vontade de Deus não é confortável. Às vezes, traz dores terríveis à carne. Se traz. Muita dor. Física. Você sabia disso? Você sabia que batalhas espirituais tem todo o corpo também, às vezes? Minha irmã me ensinou uma coisa essa semana que eu vou levar para a vida. Nós estávamos lá conversando, ela falou, minha irmã, nós estávamos conversando sobre pecado. E eu confessando, né, meus erros, minha situação. Aí ela falou, minha irmã, tem coisa que é brecha, de fato. Você vai lá, deixa uma brechinha lá, você tapa rapidinho com a massa
Mas tem coisa que já virou guerra. Tem coisa que não tem como você tapar. Porque vai ter que usar armadura, vai ter que ir para cima para guerrear mesmo, para conseguir vencer determinada coisa. Porque a partir do momento que você não consegue ser rápido para vencer, é porque já virou guerra. Ela me explicou isso. Fácil, pedagogicamente. Fácil. E aprendi no instante. Que quando você vence algo rápido, é o quê? Brecha. Mas está demorando a acontecer o quê? Guerra. Guerra. E aí você não vai de qualquer jeito para a guerra, vai? A gente vai aprender isso no instante. O Senhor... Vale a pena, não? Vale a pena sentir até dores do Senhor. O Senhor destaca Bezalel, cheio do espírito de seus ajudantes, homens comuns que Deus contou para marcar a história dele com o povo escolhido. Assim como Bezalel, você já imaginou, eu estava pensando nisso quando estava imaginando esse homem, você já imaginou você sendo motivo de rodas, de conversas aí fora? Seu nome? Já imaginou? Quem está falando de Bezalel, um homem lá, centenas de anos lá atrás. Né? Centenas. Agora. Você já imaginou o seu nome rodando aí fora? Como é que está a situação? Como é que isso deixa sua mente, se você estiver imaginando que alguém está falando de você aí fora? Te deixa feliz, porque está sendo dirigido pelo Espírito Santo. Te deixa alegre. Imaginar que alguém pode ter em você um exemplo de uma pessoa boa, de uma pessoa de exemplo, de força, de garra em Deus. Ser voluntariamente a ação de Deus na vida das pessoas. Exemplo mesmo, sabe? Fazendo com que as pessoas queiram construir um relacionamento com Deus. Você é esse exemplo para as pessoas? Você consegue lembrar de alguém agora que é assim? Alguém que fala assim, cara, aquela pessoa ali me faz querer ser mais cristão. Você se enxerga assim para as pessoas? Você se acha esse exemplo? Porque Bezalel, ele estava construindo algo para aproximar os homens de Deus. Do jeito que Deus queria. Não do jeito que ele quis, mas ele teve que ter esforço. Tempo investido. Mas com a capacitação que vem de onde? Do céu. Não era a capacitação dele. Ele não fez os instrumentos porque ele podia. Ele não fez da forma que ele queria. Ele fez da forma que Deus assim quis. Isso é muito bom, por quê? Porque não te faz responsável por coisas que você não consegue fazer. Deus não pede algo que a gente não consegue, gente. Ele nos capacita antes. Amém? Amém. Josi não pode ver isso não. O negócio é exemplo dos outros. Nem eu mesmo vejo Deus em mim. Eu já vivi isso, viu, gente? Eu já vi isso. Deus, cadê o Senhor? O Senhor está me vendo? Crise existencial, alguém já passou aqui já? Se não passou, sinto muito para passar. É horrível. É um tal de um muro invisível. Tu ora, cadê Deus? Já passei por isso. Já passei por isso. Não consigo fazer essas coisas. Não sou forte o suficiente. Meu irmão, Zacarias 4,6 vai falar: não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Não há a menor condição de fazer sem o Espírito Santo. É uma construção, relacionamento, oração, ação voluntária, persistência, busca. Josi, não consigo, não tenho força. A pergunta que eu quero fazer para você é: não tem força ou não quer? Porque existe o não querer
E o existe não tem força. Sem mim nada podeis fazer. Assinado quem? Assinado quem? Porque se fosse força, é só correr para Jesus. Mas se não quiser, fica complicado. Porque se você não quiser, se você não estiver querendo mudar, transformar esse ambiente que tu vive, como Deus é que Ele vai poder transformar? Não por força, nem por violência, meu espírito. Construção de relacionamento. Construindo um relacionamento. Construção. Permanência. Independentemente do que esteja vivendo, permanece. Permanece. O pau está comendo. Permanece. Permanece. Está sofrendo. Permanece. Permanece. Isaías 40, 27 a 31 fala assim: porque dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa despercebido, meu Deus. Não sabes? Não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? É insondável o seu entendimento. Dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. O problema é que a gente para, sabe onde? Aqui, ó. O meu juízo passa despercebido ao Senhor. Está que nem o povo de Israel. O meu juízo, o Senhor não está percebendo nada. E aí trava no entendimento de que Deus não está se preocupando com você como pessoa, se preocupa com todo mundo lá fora, mas com você, o único serzinho aí, ó, serzinho aqui, ó. Deus se importa, gente. Gente, Deus mandou o próprio Filho para morrer na cruz do Calvário. Às vezes somos provados sim, acabamos falando com eles. Sabe o que significa falta de fé? Isso é falta de fé. Quando a gente acredita em tudo menos em Deus. Te para uma barreira terrível, que limita, que transforma no cenário uma pior situação possível. E sendo que Deus está dizendo o quê? Eu vou renovar suas forças. Só permanece. Só continua. É nessas horas que não há força, que a fé está abalada, que é necessário vencer a incredulidade. Se dispor a permanecer e a perseverar requer posicionamento. E por isso que eu faço a pergunta simples: é falta de forças? Porque se é falta de força, você viu o que o versículo falou? Espera no Senhor. Espera no Senhor. Permanece esperando no Senhor. Só permanece e persevera. Recomece pelo que já foi feito, pelo que você já tem. Você não está começando a história, porque para você estar abalado, você já teve, não é? Para você estar abalado, com medo, angustiado, é porque você já teve um relacionamento com o Senhor, não já teve? Porque só fica abalado quem teve. Quem nunca teve, constrói. Quem nunca teve relacionamento com Deus, constrói. E é o primeiro amor. É aquela loucura. Você só quer Deus. Porque você está se relacionando. Mas quando vem o primeiro embate, recomeça. Reconstrói o altar de adoração. Só faz isso. Permanece. Sabe por quê? Porque ele está com os ouvidos inclinados. Ele está com os ouvidos inclinados porque ele mesmo que diz isso. Reconstrua sem medo. Com ousadia e firmeza. Deus está dizendo: reconstrua a habitação para mim, pois eu quero morar, habitar em você. Lembra lá o que falou no início? Fazer um tabernáculo para habitar no meio. Hoje o Espírito Santo habita em mim e você. Esse tabernáculo antes físico, hoje quem faz é o próprio Deus. Porque a habitação de Deus não é feita
homens, não. Antigamente foi. Mas o véu se rasgou de cima a baixo. E hoje nós temos acesso direto com o Senhor. Glória a Deus por isso. Reconstrução é mais trabalhoso do que construção. É ou não é? Quem trabalha com reforma aqui sabe. Os homens que estão aqui sabem que se vai mexer numa parede, daqui a pouco está quebrando a outra, que está mexendo num fio, que rompeu um cano. É uma loucura a reconstrução. Porque a reconstrução passa por etapas difíceis, imóveis, que coisa que a gente não quer fazer. Mexer em lugar que não quer mexer, mas acaba tendo que mexer na reconstrução. A reforma, não tem? Mas que bom que Deus é o grande arquiteto do universo. E Jesus Cristo nos ensina as coisas mais incríveis. Se a gente tem a capacitação de fazê-lo, Ele nos capacita. Porque não é por força nem é por violência, é pelo Espírito dele. E por que a gente leu Neemias? Eu falei que reconstruir é mais difícil, não é? Contar a história de Neemias rapidinho aqui para quem não sabe, porque está com horário já. Neemias é um homem que foi destruído, né? Sua terra está toda destruída. E aí ele recebe a notícia de que só tem uma gente idosa. É um problema exaustivo que ele tem de ansiedade, porque ele quer muito ver todo mundo bem. Neemias quer ver todos os seus amigos, pessoas conhecidas bem. Aí o Neemias tem a ideia, pelo Espírito Santo de Deus, porque ali é o Espírito Santo de Deus puro. Vou voltar e vou reconstruir tudo. Ora, jejua, busca, e Deus vai dar favor, um por um. Deus vai dando favor. Favor. Ore por graça quando você orar. Deus me dê graça, me dê favor nisso. Porque a Bíblia está repleta disso. Eu tenho orado assim, Pai, me dá graça, me dá favor. Senhor deu favor. Chega para construir, Neemias ia receber favor de novo de Deus? Não. Agora metemos na massa. Como? Uma mão trabalha e a outra está com a arma. Porque não era só tapar brecha, era levantar muro. E o inimigo queria destruir a possibilidade de levantar esses muros da proteção. O inimigo não vai ficar parado enquanto você vai lutar. Persevera. Porque a arma você já sabe qual é. Palavra, meu irmão. Oração, busca. Se veste lá, ó, e vai, meu irmão. Luta. Sabe por quê? Porque com Cristo é o quê? Oi? É mais que vencedor, é vencer ou vencer. É buscar algo que já é dado. Já é dado. Pela fé você toma. Agora, se ficar nessa coisinha de que eu não vou conseguir, eu não tenho força, eu não tenho, é porque de fato você não quer avançar. Você não quer se esforçar. Porque a partir do momento que tu quer se esforçar, ninguém te segura. Ninguém te segura. Amém. Faça o que você faz e sabe que tem que fazer para mudar, pelo amor de Deus. Mude. Lê lá depois a armadura do Senhor lá em Efésios. Lê Efésios todo logo. Se apegue em Deus na certeza de que Ele dá a vitória. A vitória só vem dele, Jesus. Só vem dele. Vitória só vem dele. Faça o que for necessário para que o Espírito Santo mude sua situação. Reconstrução. Vai ter favor de Deus, mas vai ter que ter empenho seu. Vai ter que ter empenho meu para que os muros sejam levantados e que haja proteção naquele lugar que é importante para você e para mim. Vencer o pecado. Vencer o pecado é uma decisão, mas é uma capacitação do Espírito Santo. Quando eu me envolvo com o Espírito Santo, eu sou capacitada a vencer o pecado. Eu sou constrangida pelo tal amor dele. Na hora que o pecado vem, eita, eu sou crente.
Na hora que a vontade de pegar o pescoço, de pular, eita, Jesus é meu Senhor. Ele tomou tapa na cara e tudo, e ficou quieto. Mas depois você olha e fala, glória a Deus e aleluia, eu venci o pecado. E é uma felicidade, uma satisfação dentro do coração que nada nem ninguém consegue dar. Sabe por que o planeta Terra está do jeito que está? Porque não há reverência à pessoa de Deus. Não há reverência, não há temor e pudor algum. Tudo é feito do jeito que quer e Deus que engula do jeito que quer. Deixa eu falar uma coisa. Estaremos um dia diante do Senhor dos Senhores. E aí se vai ser agora, se vai daqui a uma semana, ou se vai ser amanhã, eu não sei. Faça a menor ideia. Eu espero em nome de Jesus que eu chegue perto na mesa. Se pede as coisas, né? Ter é outra coisa, né? Oi, irmão, irmã. As armas já estão presentes aí. O que está faltando para vencer? O que está faltando? Está faltando fé? Persevera, confia. A fé vem no ouvir o quê? A fé vem no ouvir o quê? Engole palavra. Josi, eu não estou entendendo nada, não tem problema, o Espírito está engolindo. O Espírito está se alimentando. Não estou entendendo esse livro, continua lendo, faz parte direto. Lê sem entender. Lê sem entender. Mãe, não entendi nada, vou ter volta e lê tudo de novo, não tem problema não. Mas lê. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo está sendo, alimentado. E na hora certa que você precisar, o Espírito Santo vai lembrar. Certinha. Vai estar passando por um rebuliço ali, o Senhor lembra? Na hora, Ele vai lhe fazer lembrar. Porque Ele é fiel. Para você, para mim. Sabe quem está preparado para reconstruir? Quem quer reconstrução? Quem quer levantar aquele altar maior do que eu era antes? Antes o altar era pequeno. Volta aquele altar, Senhor, eu quero chamar a atenção de todo mundo que passa. Mas não é com a imagem em cima, não. É com eu mesmo sendo sacrifício diante do Senhor. Que é isso que a gente vai aprender. É para você e eu estar no sacrifício diante do Senhor. Agradável a Ele. É isso que Deus quer. Ah, mas fulano, ciclano, se preocupa com a sua vida. Faz da sua vida um santuário. Jesus está querendo fazer morada, viu? Entregue-se a Deus, seja instrumento, assim como Bezalel, assim como Neemias. Um foi para construir, o outro foi reconstrução. Ambos trabalharam em favor de quem? Do Eterno. Se entregue e veja a ação sobrenatural do Senhor. Capacitação do céu para transformar. Deus te ama. Você pode falar para você mesma: Deus me ama. Deus me ama. Deus me ama. Porque muitas vezes a gente está colocando em Deus, imputando em Deus uma chateação, tudo porque eu não consegui agradar. Gente, esquece o que aconteceu, pelo amor de Deus. Para você recomeçar algo, você precisa deixar para trás as coisas que ficaram e prosseguir. Você pede perdão e prossegue. Você não fica com acusação, você não fica com perturbação, você não fica com angústia, você prossegue. Porque só assim você vai conseguir vencer. Porque se você ficar no altar murmurando o passado, você vai deixar de viver o presente e deixar de construir um futuro lindo de relacionamento com o Pai. Mudar o passado a gente não muda, a gente muda o futuro. A partir de agora. A partir de agora. Ah, Senhor, mas eu estou desde o ano passado que eu digo que eu vou orar mais. O ano passado já passou. Começa agora. 2026 está aqui, ó bebê. Começou agora. Começa. Recomeça. Começa coisas que você já sabe que tem que começar. Recomece coisas que você sabe que precisa recomeçar.
reconstrói, constrói, mas não fica paralisado, porque sua vida não foi feita para isso. Sua vida foi feita para a glória de Deus, para o reino avançar, para a glória do Senhor nessa terra ser vista pelas pessoas e assim reconhecerem quem é o Deus da nossa salvação. E assim Jesus ser revelado. E a gente vai estar participando, nosso nome vai estar participando como? Lá. Teve uma festa, sabe onde? No céu. Quem provocou? Menino, foi uma turma aí que estava falando de Jesus. E teve um pecador que se arrependeu dos seus pecados. Eita glória! Esse sim é bom. Fala aí. Quem disse isso é Lucas lá. Lucas? Não, João 15:10. É isso mesmo? Foi Lucas. Acho que é Lucas, né? Não? Lembra pra mim 15:10. É Lucas. Não é João, é Lucas. Lucas 15:10. Por favor, Luque. Olha lá. Eu quero em nome de Jesus, quero provocar você a ser esse provocador de festa. Porque um deles foi provocado para reconstruir muros, o outro foi provocado para construir templo, mas nós vamos ser provocadores de festa. Olha lá. Eu digo que, da mesma forma, a alegria está onde? Você não foi em festa? Eu amo festa, gente, me alegro tanto. Sou festeira. Gosto. Tudo para mim é motivo de comemoração. Porque a vida é um presente. A alegria na presença de quem? Dos anjos de Deus. Por quê? Por um pecador que se arrepende. Você está precisando de arrependimento nessa noite? Tá? Você sabia que como H a gente pode falar que Deus nos vê? Você sabia que não tem o que você faça que Deus não esteja vendo? E Ele escolheu te amar e te perdoar? Então para que ficar paralisado com o pecado? Por que não avançar? Vamos orar para a gente ter esse discernimento de que construção e reconstrução, começo e recomeço, só é possível porque Deus está nos dando chance. Você pode passar uma vida medíocre, é uma escolha sua. Mas eu quero te provocar nessa noite, porque foi isso que o Espírito Santo fez comigo, a mudar, a recomeçar. Começar projetos sonhados, muitos projetos, começar e recomeçar o que tinha paralisado, sem culpa nenhuma culpa, mas com gratidão. Por quê? Estou viva, tu está vivo também. Só depende disso para que as coisas continuem acontecendo. Deixa Deus tabernacular em você. Deixa Deus fazer habitação em você. Mas não é qualquer coisa não, é habitar. Sabe aquele versículo? Aquele que habita no esconderijo? Então, o esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, Salmo 91, que é muito falar. Quem sabe você não está precisando que o Altíssimo venha habitar para que você entenda o que é ter uma habitação segura. Que a habitação segura só em Deus. Nada que você faça nessa terra vai ser satisfeito, irmão. Desculpa te dizer isso, desculpa te decepcionar. E graças a Deus por isso. A única plenitude de felicidade e alegria você vai ter em Deus, porque Ele é seu Criador, Ele te fez para a glória dele. Só. Vai ter amor, sexo, tudo que você pode imaginar, está gravado, irmão, mas já foi. Não vai ter nada, droga, nada. Satisfação. Só Deus. As demais coisas são acrescentadas, e como é bom quando são acrescentadas com Ele, não? Vamos orar. Pai Santo, nós queremos te bendizer, te glorificar e te exaltar por toda a beleza da tua santidade. Pois é o Senhor que nós cremos que o Senhor é tudo isso e muito mais. Muito mais do que tudo aquilo que pensamos ou imaginamos, porque o Senhor é infinitamente maior do que tudo aquilo que pensamos ou imaginamos. Queremos declarar ao Senhor nossa dependência, nosso pedido de perdão e ajuda. Pai, queremos reconstruir. Queremos.
Queremos ser um altar, Senhor, lindo para o Senhor, tá? Que as pessoas possam ver o sacrifício e se alegrar na condição, Senhor, de se chegar ao Senhor, Pai. Pai, em nome de Jesus, nos ajude a entender a Sua palavra. Nos ajude por querer revelação, Pai. Nos ajude a reconstruir, Senhor. Nos ajude a construir. Nos ajude a viver, Senhor, as promessas do Senhor nessa terra. Nos ajude a viver cada uma delas. E aqueles que estão precisando de fé, Pai, eu quero humildemente te pedir. Aumenta a fé, Senhor. Aumenta a fé. Senhor, que ninguém saia daqui da mesma forma. Constrange com o seu amor, constrange com a sua vida, constrange com a sua presença. Mas, por favor, Pai, transforma o nosso caráter e ajuda-nos, Senhor, a colocar em prática a Tua palavra. Todas essas coisas te pedimos em nome de Jesus. Pedimos que cheguemos em casa em paz também, nos leve em paz, Pai. E nos faz ter uma semana, a melhor semana das nossas vidas até aqui. Nos ajuda a entender que não somente o Senhor merece e deve ser honrado em nossos lábios, nosso corpo e nossa mente. Em todo o nosso ser, em nome de Jesus. Amém. Com a oração silenciosa, estamos despedidos para nossas casas.